Olá, estou começando mais um programa do podcast Vamos Falar de Amor. Meu nome é Carlton Patrick, seu apresentador. Eu estou aqui com minha convidada Patrícia Perrambel. Ela que é psicóloga e que trabalha diretamente com mulheres e com foco principal em relacionamentos. A área de trabalho e perspectiva é o TCC em si, é Terapia Cognitiva Comportamental. E vou deixar um espaço para ela se apresentar, falar sobre o seu trabalho em si. Obrigada pelo convite, por estar aqui colaborando também, né? É sempre bom falar um pouquinho mais, né, sobre relacionamentos, sobre amor. A ideia é entrar até na parte de prevenção, para que muitas pessoas, não só mulheres, mas sim, né, no geral, não acabem caindo em relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Então, por que será que a gente acaba entrando nesse tipo de relacionamento, né? O que acontece? Então, acho que é importante a gente falar também sobre esse assunto. A partir da perspectiva da prevenção em si, o nosso tema está muito relacionado baseado no livro Mulheres que Amam Demais. E pensando nessa questão de mulheres que amam demais, a nossa própria ideia do amor em si, do que é relacionamentos, é muito moldado a partir da infância pelos indivíduos em si, na infância e na adolescência. E a perspectiva que tem com nossos pais, relacionamentos com nossos pais, com nossos avós, acaba mudando se aquele amor que eu vejo é um amor mais amoroso ou se aquele amor que eu vejo é um amor mais violento. Traz essa perspectiva em si. A própria Freud e a Bell Hooks trabalha muito com isso. Que a Bell Hooks fala a seguinte frase assim, que eu não sei ela exatamente, mas ela fala que a forma que ensinamos as crianças pode acabar ensinando um amor mais violento ou um amor mais amoroso em si. Sim. Nessa perspectiva. E pensando nisso, como a nossa experiência em família, especialmente na infância, pode mudar o tipo de parceiro que escolhemos na vida adulta. Porque quando a gente é criança, a gente tá ali aprendendo tudo novo, né? E não necessariamente alguém precisa vir para a gente falar, amor é isso, você tem que fazer dessa forma. Mas a gente vai analisando, vendo as experiências. Então, como a família é ali o ambiente, né, círculo mais próximo de uma pessoa, é onde a gente vai entendendo. Então, o Bandura ele fala que a gente aprende muito pela experiência e analisando, percebendo, não necessariamente com alguém ensinando, assim, né? E aí você vê, por exemplo, né? Seu pai brigando ali com a sua mãe e depois eles ficando tranquilos, fingindo que nada aconteceu, né? Ninguém conversa sobre o assunto e se tratam, ok, ali, conversa. O que você vai percebendo ali? Que pode acontecer algum ato de violência e aí você fica confuso. O que aconteceu? É bom ou não é? Eu me senti estranha, mas ninguém fala sobre isso. O que pode acontecer? A pessoa crescer sem aprender a entrar em contato com os sentimentos no sentido de alerta. Ela não consegue acreditar no que ela sente, sabe? Fica meio que em dúvida. Então, assim, tô dando um dos exemplos, né? Porque várias coisas que a gente vai entendendo, a gente vai ali conectando. Então, a TCC já do Aaron Beck, né? Ele já traz a tríade cognitiva, que é o que eu penso interfere na forma como eu me sinto e como eu me comporto. E essa parte de o que eu penso é a crença, né? Que às vezes a gente já escutou falando, é crença
como que tem outros que falam, é que a TCC ela usa a parte de criança distorcida. Então, por exemplo, se eu me comportar direitinho, não fizer barulho, não fizer bagunça na minha casa, meu pai e minha mãe vão me amar. Então, eu penso isso, eu me comporto de uma forma que eu acho que aquilo vai se confirmar. E a gente faz isso de várias e várias formas, de uma maneira bem complexa, mas sempre carregando essa tríade, onde o que eu penso interfere como eu me sinto e como eu me comporto. Só que muita gente tem muita dificuldade de entender como se sente, justamente pela maneira ali como foi criado na infância, né? Às vezes eu estou me sentindo desconfortável, mas meus pais não me validam, falam, ai, para de chorar, que frescura, ou então ignora, ou às vezes a criança tá lá, e aí ela vai e mostra, olha, mãe, o desenho que eu fiz, toda feliz. E não tem essa validação também, eu tô ocupado, não se importa. Ela vai ser uma pessoa que vai crescer sem saber acreditar nos próprios sentimentos, então ela vai ficando confusa. Tem muita gente que você pergunta, o que você sentiu quando isso aconteceu? E a pessoa trava assim, eu não sei. Ou ela confunde o sentimento com o pensamento. Eu senti que eu não sei fazer nada, por exemplo. Aí tá, mas isso não é um sentimento, isso é um pensamento. Então, o quanto isso interfere na vida adulta é nessa questão. Quando a família, no geral, não sabe lidar com os sentimentos, a pessoa cresce sem conseguir ter ali o alertazinho. Então, às vezes, está conhecendo uma pessoa e a pessoa dá algum sinal que, para alguém, é super claro de que vai dar errado ali no futuro, mas a pessoa não consegue confiar nela mesma. Então, acaba que o que interfere na nossa escolha de parceiro na vida adulta é essa dificuldade de conseguir perceber o que a pessoa faz sentir. Às vezes ela também está tão acostumada, né, com aquele estado de alerta, né, conviver a vida inteira com aquele caos, né, ou então não chora, né, e brigas e tudo mais, que ela acha às vezes que a pessoa, por exemplo, ser grosseira, tratar ela mal, sei lá, faz parte. Então, cria-se muito essa dificuldade da percepção do que está acontecendo no ambiente. Não sei se eu consegui captar tudo assim, explicar pelo menos pela primeira pergunta. Acho que sim. Falou bem em si. Mas, pensando em outras perspectivas, eu pensei que na questão do escolher relacionamento, que muitas vezes as mulheres em si acabam escolhendo igual quando o pai ele é violento dentro de casa, às vezes elas escolhem um parceiro que tem as mesmas características do pai em si, não para que o pai, que aquele parceiro em si cometa as mesmas coisas, mas para tentar ser a salvadora em si desse parceiro, tentar mudar ele. Aqui é a perspectiva da tecnologia de gênero e da dispositivo amoroso, que é da Bela e a Fera e tudo mais, que a Fera é um homem agressivo, raivoso, a Bela vai mudar a Fera em si, né? Uhum. Por que muitas mulheres em si acabam assumindo esse papel de salvadora do parceiro? Sim, são vários motivos, né? Pode ser tanto pela própria cultura em si, então a gente tem como modelos. Você até trouxe assim a Bela e a Fera, então tem vários contos de fadas, filmes, novelas, onde a mulher ela quer salvar o outro porque ela aprende que é como se ela precisasse ser merecedora de amor. Então, o fato dela simplesmente existir não é válido, ela tem que salvar. E aí aquela questão de altos e baixos, aquele relacionamento instável, quando se fala assim de busca pelo pai, não é necessariamente por uma pessoa parecida totalmente com o pai, mas por alguém que traz uma sensação, por exemplo, aquela sensação de medo que ela tinha. Então, é uma sensação parecida, que ela já conhece, está acostumada, é como se ela já soubesse como reagir se aquela sensação aparecesse. Então, dá essa sensação de familiaridade. A sensação de ser a salvadora em si pode vir também da tentativa de mudar o desfecho. Então, por exemplo, eu posso ter sido maltratada pelo meu cuidador, né?
pai, mãe, enfim, o que tiver ali mais próximo. E eu, como criança, que sempre vou entender que a culpa é minha, porque o cérebro da criança, independente do que esteja acontecendo, às vezes os pais brigam entre eles lá, se separam, a criança sempre, no cérebro dela, vai achar que a culpa é dela. Então, ela cresce com essa vontade de querer mudar ali o desfecho da história. Então, se quando criança eu não consegui conquistar o amor dos meus pais, eu não consegui salvá-los, eu agora talvez consiga por essa outra oportunidade. Então, assim, não é consciente, ninguém fala, ah, vou fazer isso por causa disso, né? Mas é aquela questão que o nosso cérebro, ele trabalha sempre de uma forma a buscar uma proteção e sempre uma busca de um amor mais profundo. Então, tá sempre todo mundo buscando ser amado. E aí, a forma como a gente identifica que é o ser amado é o que vai mudar a maneira como cada pessoa vai se comportar, né? De acordo com as experiências que foi tendo na vida. Uhum. Busca o conforto do que já conhece, né, do amor em si. Isso, não que esse conforto seja confortável, mas é no sentido de ser familiar, porque tem gente que fala isso, ai, nossa, sair como que fala assim, né, do conforto, como que é, ai meu Deus, não me fugiu Sair agora. da zona de conforto. A zona de conforto, exatamente. E as pessoas falam, mas tá tão desconfortável, mas é no sentido de eu já conheço. Tanto que às vezes vem um relacionamento mais saudável, mais estável, e a pessoa trava assim, nossa, é estranho, eu não sei lidar, tá sem graça, eu não consigo sentir aquela paixão, porque ela atrela a paixão a esse estado de alerta, né? Essa emoção, esse altos e baixos de emoção, ela entende que isso é o amor, porque foi a forma como ela aprendeu, mas não necessariamente que seja o mais saudável possível. Então, é bem isso, o conforto no sentido de eu já conheço, já sei como lidar por pior que seja. Uhum. E muitas vezes, como você disse, que esse estado de alerta em si, relacionamentos, acabam sendo mais atrativos para se buscar o relacionamento em si, daqui está sempre na montanha russa, né? Uhum. E a estabilidade, às vezes, é sem graça, é ruim de ficar quando não tem nenhum problema, um relacionamento saudável em si, né? Uhum. Por que que a gente acaba sendo mais atraídos por relacionamentos intensos e cheios de problemas do que por relações estáveis, assim, que é o ideal? Sim, depende de como você teve a criação ali. Então, se você teve essa criação um pouquinho mais instável, é a maneira como você aprendeu que aquilo é amor. Então, acha que essa ansiedade, né? Ai, não sei se ele vai me ligar, se ele vai aparecer, não vai, causa toda essa euforia que faz a pessoa identificar como amor. Outra questão também é a parte comportamental mesmo, né? Porque quando você tem algo e de repente não tem, e depois tem de novo, a gente chama de reforço intermitente. Se eu sempre te dou, eu sei que sempre vai vir. Então é como se eu ficasse meio que relaxado, tranquila. E aí, se um dia você dá, um dia você não dá, você nunca sabe quando vem. E isso causa essa instabilidade que pode ser confundida com a paixão, com o amor. Então dá a impressão de que é mais interessante, talvez, né? Mas não necessariamente. O amor saudável, ele pode existir, talvez venha com um pouquinho de tédio pela estabilidade, mas ninguém suporta também passar muitos anos nessa euforia da paixão, né? Nesse sobe e desce, que a pessoa identificou como se fosse um amor, mas será que realmente está fazendo bem para ela? Será que passar mais tempo nervoso, se a pessoa vai ou não vai ligar, ter toda essa instabilidade é uma coisa que, no geral, acaba sendo positiva? Então, tentar identificar isso, né? O quanto que essa ideia, às vezes, até do amor como um sofrimento, como a salvação, será que realmente deveria ser isso, né? Às vezes foi normalizado ali, né, desde cedo, né? Então a pessoa está acostumada ali com o estado de alerta, mas isso dificulta totalmente a forma dela conseguir identificar quando ultrapassou o limite, né? Isso acaba virando um vício, né? Se Hum. tá sem graça o relacionamento, eu não quero, tipo, se
ele não sente ciúme por mim, por exemplo. O ciúmes, às vezes, é uma base muito forte do que se você ama ou não aquela pessoa. Se você não tem nenhum ciúmes, muitas pessoas falam, é porque não gosto da outra pessoa. Mas se você tem ciúmes, é porque você gosta da pessoa em si. Essa dualidade existente. Mas tem outra perspectiva que o ciúmes é algo visto como ruim, né? Sim, entra muito na questão da possessividade, né? E então, assim, se eu tô com uma pessoa, eu confio nela, tô com ela porque eu escolhi, e ele também me escolheu. Por que que eu preciso estar em estado de alerta, querendo controlar o tempo inteiro? E o ciúme como um controle, ele também é muito, assim, é uma ilusão, porque se a pessoa quiser fazer algo, ela vai fazer no momento às vezes que você menos imagina. Então, essa ideia de que se não tem ciúmes é porque não gosta, também é uma crença criada. E será que, no geral, está realmente ajudando ou não, sabe? Então, quando você traz essa parte do vício, o vício tem muito a ver com o livro, né, que a gente começou a falar, do Mulheres que Amam Demais, nesse sentido de amar demais a ponto de deixar a própria vida amando o outro. Às vezes, até uma pessoa que você nem conhece direito, uma pessoa que você sente que você precisa salvar. Então, é amar demais nesse sentido, de você perder a própria vida como um viciado mesmo, né? Ele traz muito essa analogia. Isso é verdade. Isso é complicado em si. Do outro lado, em si, como que a fome emocional da infância pode aparecer nos relacionamentos amorosos adultos? A fome emocional, você diz assim, é que essa necessidade de amor, né, de atenção, validação que acabou não sendo suprida ali nessa infância. Então, é como se a pessoa crescesse ainda com essa fome, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que ela pode aparecer muito na sensação de insuficiência. Então, como eu não tive esse amparo na minha infância, eu acredito que eu não seja suficientemente boa para ser amada. Então a pessoa fica o tempo todo com medo de ser abandonada. É como se ela nunca tivesse segura, nunca tivesse tranquila, está sendo amada. Às vezes está ali junto com a pessoa, tá bem. A pessoa vai para casa dela, já fica ansiosa. Ai, nossa, será que vai me trair? Será que vai parar de gostar de mim? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então, ela nunca relaxa. E, ao mesmo tempo, ela sempre tem que estar salvando, né? Sempre tem que estar fazendo alguma coisa para merecer ser amada. Então, acaba aparecendo dessa forma. Outra parte que acaba acontecendo, que é mais difícil um pouquinho de identificar, também é a pessoa que passou por vários traumas emocionais, só que ao invés dela ficar buscando muito ser amada, ela cria uma proteção ali de eu não preciso disso. Eu não quero ser amado, eu não gosto de pessoas emocionadas, eu vou ficar bem sozinha, que não deixa de ser também uma insegurança, né? Que é essa pessoa que veste essa máscara, que até de uma certa forma pode ser que ela aparentemente queira ter um relacionamento, mas sabe quando ela percebe que tá criando um vínculo, começa a ficar, ainda tá tranquilo. Quando começa a chegar próximo de ter alguma intimidade emocional, de ter esse vínculo, a pessoa pula fora, ela não consegue também criar esse vínculo. Então, tanto a pessoa que é desesperada para ter um relacionamento, né, a todo custo, ela quer muito, fica ansiosa, quanto a pessoa que evita demais, as duas estão inseguras. Porque quando a pessoa está num apego, que a gente chama, né, de apego seguro, que é uma teoria do Bowlby, ela consegue criar vínculo saudável, ela consegue falar honestamente o que ela está sentindo, ela não tem medo de parecer emocionada demais, porque ela consegue ir num ritmo compatível com a realidade, sabe? Também não vai ser aquela pessoa que conheceu há meia hora, já está super apaixonada, nem também vai ser essa pessoa que não quer nada. Ela consegue trazer esse equilíbrio, ela consegue falar que ela está gostando do outro sem um grande medo, né, de ser rejeitado, mas também percebendo se ela conhece a pessoa o suficiente, se ela vê, assim, características de fato vendo a pessoa, e não aquela necessidade de ser aprovada. Então,
Não é aquela coisa de, será que ele gostou tanto de mim? Ai, será que eu agradei? Será que ele vai ficar comigo e tal? Não, é assim, será que essa pessoa que eu estou conhecendo vai ser uma pessoa compatível com o meu estilo de vida, com os meus valores? Vai ser alguém que eu vou conseguir caminhar junto? Então, assim, a fome emocional, né, voltando na sua pergunta, que eu acabei dando toda uma volta, ela vai aparecer nesse desequilíbrio inseguro, tanto de desespero demais, quanto nessa pessoa fria demais também. Às vezes vem a ideia também do o amar e sofrer. Se eu não tô sofrendo, é porque eu não tô amando o suficiente. Que a gente, às vezes, tenta conquistar a pessoa demais e a gente não vê o que está acontecendo dentro da relação. Igual uma coisa que é muito importante dentro do namoro é observar. Por que é importante observar dentro do namoro? Porque o namoro é a fase onde você está conhecendo aquela pessoa, está, literalmente, entre aspas, e vamos dizer, estudando aquela pessoa, né? Igual, se ela apresenta, por exemplo, comportamentos agressivos, como que ela apresenta quando está com raiva, por exemplo? Se ela está com raiva, ela começa a jogar as coisas no chão, começa a gritar, opa, isso é um sinal, né, a ser observado em si, né? Sim, até essa parte violenta também que você trouxe me lembra muito assim de explicar para as pessoas que um relacionamento abusivo, violento, ele nunca começa do um batendo já no outro. Mas é esse exemplo que você trouxe. Ele vai jogar as coisas no chão, vai começar sempre dando pequenos sinais. E, ao mesmo tempo, vai ter sempre um que a gente chama de violência, mas depois vai ter uma espécie de uma lua de mel. A pessoa vai pedir desculpa, ai, desculpa, eu estava muito estressado, você é o amor da minha vida, não vai acontecer de novo. E aí a pessoa acaba aceitando. Então, nunca vai ter um relacionamento agressivo que é 100% do tempo agressivo. Então, às vezes, fala assim, nossa, mas por que é tão difícil a pessoa sair e identificar? Porque tem esse ciclo. E aí nunca começa já a pessoa dando um tapa, um soco na cara da outra. Vai começar sempre, por exemplo, briga, joga as coisas no chão. Outra hora, sei lá, dá um soco na parede. Outra hora, segura no seu braço, assim. Mas sempre vai estar junto o arrependimento, pedido de desculpa, e ao mesmo tempo pode até começar assim, desculpa, eu estava estressado por causa do meu trabalho, por causa disso. Com o passar do tempo, as coisas vão piorando. Só que a pessoa está tão dentro ali que vai sendo difícil para ela perceber. E essa pessoa que é agressiva, ela vai também colocando a culpa no outro. Então, assim, no começo pode ser, desculpa, eu estava estressado, depois pode passar a ser, desculpa, mas você me estressa. Desculpa, mas você também me fez sair do sério. Começa a colocar a culpa na pessoa e a autoestima da pessoa vai se deteriorando. Outra coisa que ela vai fazendo também é afastar ali a rede de apoio dessa pessoa. Nossa, mas aquela sua amiga lá não é uma amiga boa para você. Ai, mas a sua família não gosta de mim. Aos pouquinhos, vai afastando todo mundo daquela pessoa. A pessoa vai se vendo sozinha, vai se sentindo culpada. E aí ela aprendeu em algum momento da vida que o amar é sofrer, né? Como você trouxe ali, é uma questão de sacrifício e às vezes nem percebe que está pensando nisso, ou então percebe o sofrimento, mas sempre vem com aquele pedido de desculpa, toma um buquê de flor e vai ficar tudo bem. E aí a coisa vai se intensificando. Então, uma pessoa que é violenta a ponto de ter uma agressão física, ela sempre vai começar ali na parte psicológica, nessa parte de afastar as pessoas, a parte patrimonial. E é como se ela entrasse tanto dentro ali desse ciclo que vai ficando cada vez mais difícil para ela identificar, né? Então, já passamos lá para o que eu falei no comecinho, a parte da infância, onde a pessoa não tinha tanta clareza, né, do que é o sentimento, então ela fica em dúvida, será que eu estou sendo injusta com aquela pessoa? Nossa, coitado, ele também tem tantos traumas, já passou por tanta coisa, eu também fiz isso, ele está estressado. Percebe quanto que vai confundindo a cabeça da pessoa ali? Essa questão das mil promessas, né?
eu vou mudar, eu vou ser um melhor. Foi só um erro qualquer, igual eu tava bebendo demais, ou eu tava irritado por causa do trabalho, autojustificadores, né, em si. E junta tudo, né? A salvadora também, não, mas é que vai mudar, porque através do meu amor eu vou conseguir mudar essa pessoa. E vai misturando todas essas crenças, né? Por isso vai ficando tão difícil. Verdade. Muitas vezes o comportamento controlador ou abusivo em si é maquiado de cuidado, né? Igual, por exemplo, você falou do não sair com as amigas, né? Fica comigo. Eu gosto da sua companhia, vai com suas amigas, não. Ou ele passa, por exemplo, comprar vestidos mais longos. Você fica com mais bonito de vestidos mais longos. Usa vestidos mais longos, e acaba comprando mais vestidos longos em si. Ou, sua família. Sua família é enjoada. Não dá pra sua família. Eu tô fazendo isso porque eu gosto de você, porque eu tô cuidando de você. Que horas que você chegou? Não, é só para saber. Então, assim, não significa que todo cuidado vá ser algo que vai se tornar abusivo. Por isso que a gente tem que saber identificar, né? Porque quando você tem essa dificuldade de percepção dos próprios sentimentos, fica muito mais difícil de identificar. Às vezes até a pessoa está num relacionamento tranquilo, que, nossa, já aconteceu, acho que umas 3 pacientes minhas, assim, de ter isso, e a pessoa está tão acostumada ao relacionamento mais instável, que ela fica o tempo todo pensa assim, não, mas ele é bonzinho demais, ele deve estar me escondendo alguma coisa. Em algum momento ele vai me tratar mal, em algum momento ele vai virar, tipo, um monstro, assim, então a pessoa não relaxa, sabe? Ela fica o tempo todo pensando que o outro tá, sei lá, maquinando algo muito maquiavélico, porque alguma coisa tá estranha, eu não conheço esse sentimento de tranquilidade, então eu fico até buscando a ponto de ser um perigo de eu acabar estragando um relacionamento, de ficar provocando, fazendo algo que o tranquilo eu não sei lidar, né? Então o instável é mais conhecido, e aí a pessoa ou acha muito sem graça ou ela fica nervosa demais porque tá indo muito bem, assim. Então também tem essa parte, né? Verdade. É o estado de hipervigilância constante, né? De esperar E a resposta do outro, né? estado de alerta, né? Estado direto. Isso é perigoso em si. É, porque a gente percebe também essa questão que você falou, que a gente percebe, tem a dificuldade de sair de um relacionamento, mesmo a gente sabendo que não faz bem. Porque isso geralmente acontece. Mesmo que a gente tenha a ideia, esse relacionamento é super instável, tem cheio de problemas, a gente briga constantemente, ele tenta me controlar algumas coisas em si. Por que é tão difícil a gente saber e, mesmo assim, não conseguir Sair. sair? Ah, Sim, sim. Uma das coisas é porque nenhum relacionamento é 100% ruim, né? Aquilo que a gente acabou de falar, sempre tem momentos bons. E aí, às vezes, a pessoa se apega a esses momentos. Tem vários motivos. Às vezes, ela se apega ao início do relacionamento. Nossa, mas no começo era tão legal. Ela fica com aquela esperança de que ele vá voltar a ser tão legal e bom como no começo, sendo que, se colocar na ponta do lápis, né, às vezes o tempo que ele foi legal é bem menor do que o resto, mas a pessoa fica se apegando. Aquela questão mesmo, né, de já conhecer essa dor da infância, então, para ela, por pior que seja, é aquele terreno conhecido, né? Ou então assim, mas a gente já está junto há tantos anos, eu já dediquei tantos anos da minha vida para isso, e aí a pessoa, ela se apega a esse número também, assim, mas a gente já está junto, sei lá, há 10 anos, por que que agora eu vou terminar? Como se isso fosse algum parâmetro, né? E aí, assim, você pode pensar, tá, mas você quer continuar mais 10 anos sofrendo, né? Como que você se vê daqui tantos anos, né? Melhor, né? Acabar tendo esse rompimento. E aí eu acredito que a maior dificuldade é essa sensação de romper com a personalidade que você já passou por muito tempo. Então, você tá, no exemplo da pessoa que está há 10 anos. Você tem essa vida já de casal, várias coisas que você faz junto.
E aí é como se você quisesse evitar sofrer, porque se eu terminar, eu vou ficar triste, eu vou sentir falta da pessoa, eu vou chorar, eu não quero sofrer. Só que se você está num relacionamento que você está sofrendo muito mais, será que não vale a pena, né, ter esse rompimento para ter esse pequeno sofrimento, mas depois ter um alívio? Outras pessoas também têm muito esse medo de ficar solteira, né? Mulher tem muito isso, né? Ah, já tô ficando velha, eu vou ficar Mercado amor. solteira. É, e aí como que vai ser a minha vida de solteira? Sei lá, será que eu não vou estar sendo injusta com ele? Será que eu não vou fazer ele sofrer? Então, assim, ele está fazendo ela sofrer, mas ela não se vê fazendo o mínimo mal, sendo que você vê que não é muito compatível o que e a pessoa pensa, né? Então, no geral, o nosso cérebro ele tem essa dificuldade de encarar uma mudança, por mais que a mudança tenha possibilidade de ser melhor. Mas a gente tem essa questão de como que vai ser o novo, né? O novo eu não conheço, o novo da ansiedade, então acaba deixando para depois, uma hora eu termino, vou vivendo aqui, tenho esperança de que vai melhorar, e Levanta banho-maria. só vai piorando cada vez mais, a autoestima da pessoa vai cada vez mais baixa, né? Então ela pode se achar feia, velha, porque dentro do relacionamento foi sendo tão destruída ali aos pouquinhos que ela não tem força para conseguir terminar. Então é importante, se a pessoa se vê nesse momento, buscar uma ajuda, né? Perceber também se ela tá sozinha, aquilo que a gente falou da rede de apoio, às vezes quando ela se percebe, ela não tem mais nenhuma amiga, nunca mais passou dias com algum familiar, né? E aí também outra coisa de alerta também, se você percebe que você tá com vergonha, com medo de contar como que tá seu relacionamento para outra pessoa, é porque alguma coisa não tá bem, né? Que às vezes a gente fica até assim, não consegue contar nem para a melhor amiga o que que tá passando. Que a coisa não tá complicada em si. E muitas das vezes aparece essa dualidade, né? Como você disse, às vezes a pessoa fica naquela pensamento da memória, quando no começo do relacionamento ele era um ótimo cara em si, ele era um amor de pessoa, ele mudou recentemente em si. Também fica naquela dualidade, por exemplo, igual, ele como um pai, ele é um ótimo pai. Ele ajuda os filhos, ele é super amoroso com os filhos, ele ajuda em casa aqui, ele é um ótimo provedor, mas no relacionamento em si, não, né? Às vezes se apega a coisas que não têm relação mesmo. Então, tá, ele vai continuar sendo o pai dos seus filhos, isso não vai mudar, e que bom que ele é um ótimo pai, mas você quer que seus filhos vejam, né, esse relacionamento não agradável, não saudável, então e seus filhos vão crescer vendo isso, então também é algo de se pensar. Às vezes também tem muito a questão de mas ele me ajudou tanto, ele foi tão bom para mim. Você tá mais dentro do relacionamento meio como se estivesse devendo algo para a pessoa do que realmente ali, né? Essa coisa Por de dívida. ele era bom antes, né? Uhum. Isso é verdade. Por dívida, né? Em si, relacionamento. Não é um amor, né? É mais essa dívida mesmo. Uhum. E a gente percebe, não, acha que as crianças, quando estão vendo aquela violência, elas não estão sofrendo porque elas literalmente não entendem muito bem aquele assunto e tudo mais. Mas sim, existem pesquisas que as crianças, quando veem violências na infância em si, elas sofrem psiquicamente, fisicamente em si, e tem várias consequências diretas em si. Uma coisa que a doutora sempre fala para as mulheres, algo mais extremo, para você pensar em quebrar esse ciclo da violência, da lua de mel, da tensão e da explosão, que são 3 fases em si, e essa fase pode encurtar, dependendo, é que o seguinte questionamento: você prefere que os seus filhos estejam com a mãe viva ou com a mãe morta? Exatamente. E às vezes a pessoa acha, não, mas ele não vai ser capaz disso, né? Ele não vai chegar a esse ponto. Mas lembrar disso que a gente está falando, desse ciclo, né? Ninguém chega já batendo no outro de uma vez só. Mas se está se intensificando, você quer deixar chegar ao ponto de você acabar, né, sendo a mãe morta, então é prestar bastante atenção nisso mesmo. Tem uma metáfora que fala da rã, que se você joga uma rã numa panela de água quente, ela vai pular fora. Mas se você joga numa panela de água fria, liga o fogo, a água vai esquentando até ela morrer.
Então é mais ou menos isso. Você tá ali, né, sendo prejudicada e tudo mais. Ah, pelos filhos, eles não entendem. Entende. Criança capta muito mais do que a gente imagina. E é aquilo lá, ainda carrega a culpa para si. Ainda vai ver o amor lá no futuro, vai prejudicar o futuro deles, né, a ponto deles também buscarem relacionamentos que possam ser abusivos, violentos. Então a gente tem que prestar muito bem atenção no que a gente está fazendo com a nossa própria vida. E também tem que pensar na questão que em um relacionamento, vivendo dois estranhos indiferentes é ruim em si. Porque os filhos, eles vão embora da casa em si. E você tem que pensar o seguinte também. Será que eu quero viver aquele relacionamento com dois estranhos, mais 10 anos você falou, mais 20 anos? Porque o amor em si, o sentimento, ele não segura uma relação. São canais de comunicação e outras coisas em si. Né? Sim. E não tô falando assim também para a pessoa, qualquer coisa separa, né? Que às vezes as pessoas elas levam muito para esse lado radical, mas para identificar a evidência do que realmente está acontecendo, porque às vezes a gente confunde muito com a parte sentimental, com a parte da expectativa, da fantasia, mas o que realmente está acontecendo? É passível de melhorar? Dá para eu tentar uma comunicação, às vezes uma terapia de casal? A que ponto que está chegando? Então, né, identificar ali para ver o quanto é possível ou não salvar, né? Outras pessoas, falando dessa parte radical, acabei de lembrar também, quando fala muito de dependência emocional. Às vezes a pessoa acha que, não, eu não posso ser nem um pouco dependente do meu namorado, marido, enfim. Suficiente e dependência emocional, essa dualidade, né? E aí, assim, não é bem por aí, sabe? Porque se você tá num relacionamento saudável, você vai gostar de estar com essa pessoa, você vai querer fazer algumas coisas com ela. A linha, né, que separa a dependência eu tô deixando a minha própria vida só fazendo coisas quando o outro está comigo, quando o outro me autoriza, quando o outro quer. Então, às vezes, você quer, sei lá, fazer alguma coisa que realmente é importante para você. Eu preciso estudar, mas o outro fala, mas eu queria te ver hoje. Você larga tudo que você tinha planejado de fazer para você para fazer pelo outro. A diferença é quando eu escolho, quando eu quero, é uma coisa. Quando eu preciso, né, a sensação de eu preciso, aí entra uma dependência. Aí, se eu não for, ele vai me largar. Se eu não fizer por ele, ele não vai mais gostar de mim. Eu tenho que estar sempre com ele, ou eu tenho que aceitar que ele esteja 100% do tempo na minha vida. Isso já vai para o lado da dependência. Eu não consigo dormir se ele não estiver comigo o tempo inteiro, falado comigo. Assim, é importante perceber a diferença. Uma coisa é a preocupação com a segurança, né, com a pessoa realmente ali, e outra coisa é ficar dependendo da sua vida, colocar toda a sua vida na mão do outro. Então, colocar a sua felicidade. Eu só vou ser feliz se o outro estiver comigo. Eu não consigo ter uma vida própria, uma vida independente, mas ter uma vida própria não significa que eu vá ignorar o outro, que eu vá ser totalmente sozinho, porque você está no relacionamento, você vai ter uma vida dois, você vai ter combinados, você vai ter conversas, né? Até aqui, para mim, é um limite que eu aceito, até essa parte não. Não sei se estou conseguindo explicar a diferença da dependência e de um relacionamento saudável que não é 100% independente. Deu para entender um pouquinho? Eu tô entendendo em si que quando o único foco da pessoa em si é o relacionamento, quando o relacionamento vai mal, ela acaba indo mal também nisso. E se ela não preenche outros requisitos em si da vida, e como hobbies, terapia, amizades em si, é ruim, porque gera essa dependência emocional e os extremos nunca é ruim. Sempre tem que buscar o meio termo. Uma coisa que eu ouvi falar que, por exemplo, quando você está para evitar a dependência emocional, você tem que buscar um guru, um terapeuta, tem que buscar uma amizade bem forte estabelecida e sua carreira, tudo mais também. E o relacionamento é apenas um dos alicerces da sua vida em si, sabe? Que pode ajudar. Eu gosto de usar uma metáfora de uma cadeira, né?
Se você está sentado numa cadeira que tem só uma perna, essa perna quebrar, né? Além de você fazer muita pressão, muito peso, né? Caiu, morreu, desmoronou tudo. Mas você tem vários pilarezinhos, várias perninhas na cadeira, a chance de equilibrar é maior. Claro que se você terminar um relacionamento, não tem como você achar que você não vai sentir, que você não vai ficar triste, né? É humanamente impossível. É um rompimento de um vínculo. É um amigo que você tem além, né, de ser o seu parceiro. Mas você deixar de ter uma vida só para ter um relacionamento, aí sim é um estado de alerta. Então eu não consigo trabalhar, não consigo ter uma carreira, eu não consigo ter amigos, eu não consigo ter uma vida própria, porque eu só vivo em função do relacionamento. Aí sim, essa é a dificuldade de ter esse pilar, uma pressão só nele, né? Então a gente tem que ter o equilíbrio, sim, até porque senão você perde até o brilho pro outro. Você fica tão submisso ali, se anula tanto, né? Vira um capacho ali, que o outro passa a não gostar mais tanto de você, porque você fica ali, nossa, eu só faço tudo por você, eu tô o tempo todo junto com você. Verdade. Uma Acaba sendo desinteressante, né? Quando você desinteressante. trabalha bem seus hobbies, seus gostos, assim, você acaba tornando interessante para outra pessoa. Inevitavelmente. Você tá solteiro, você tá fazendo sua vida, tá tendo hobby, tá tendo coisas que te nutrem, né? De repente você começa um relacionamento, você vai deixando pra trás e vai vivendo só pra aquela pessoa. E aí você não sabe por que a pessoa não tá mais tão interessada em você. Você tá 100% do tempo junto, vivendo só pra ela. Tem tanto desespero de querer agradar que acaba não agradando. Verdade. É complicado. E quando tipo assim, você faz as ações de forma autêntica e genuína, na relação acaba sendo muito mais bonito e gostoso em si do que quando você disse, né, a necessidade, eu preciso fazer isso porque para a pessoa me amar, né, para eu continuar nesse relacionamento. Sim, sim. Você fica mais interessante, né? E aí aquela questão, quando você consegue estar seguro com você mesmo, você consegue criar um vínculo seguro e honesto. Então, para um relacionamento dar certo, tem que ter muito combinados também, porque pensa, você é uma pessoa que veio de uma criação completamente diferente da criação do outro. Então, às vezes, você acha que a pessoa devia adivinhar que você não gostou de tal situação, de tal coisa, e a pessoa ali fazendo, às vezes, algum comportamento sem a interpretação que você está tendo, sem alguma maldade, digamos assim. Mas aí você pode falar, olha, até aqui para mim é aceitável, eu não gosto de tal coisa. Como que é isso para você? Ah, eu não achava isso não tão ruim, mas se é algo que te incomoda, vamos pensar no meio termo que possa fazer. Ah, para mim, se combinar de sair 5 horas da tarde, eu gostaria que você tivesse aqui 5 horas da tarde, porque eu acho que é um respeito pelo meu tempo que eu estava me arrumando. Ah, tudo bem, eu vou. Ah, então o outro, não, se combinou 5 horas, a gente vai começar a se arrumar às 5 horas e tá tudo bem, eu vou mais tarde, tudo mais. Não tem certo e errado, mas a gente comunicar o que, que aquilo significa pra gente, entender o que significa para o outro e chegar num acordo. Isso vai fazer com que a gente consiga ter relacionamentos mais duradouros. Isso é verdade. Fundamental em si. Comunicação é primordial, tanto relações amorosas, amizade, tudo em si. E. Ponto de briga, né? Antes de eu Verdade. brigar, eu explico para a pessoa. Ah, eu não gostei de tal situação, e aí a gente tenta se resolver antes de apontar o dedo e só estragar. Porque quando a gente briga, a gente. Imagina assim, uma pessoa gritando com você, o que que você quer? Ou você quer que a pessoa simplesmente para de gritar com você e você quer se proteger, ou você quer gritar mais alto para ganhar a briga. De nenhuma das duas formas você está colaborando com o outro. E é por isso que briga não resolve. Isso é verdade. Esse é complicado em si. E. Mas a briga também pode ajudar a fortalecer, porque quando tem alguma coisa errada, a discussões em si, não essa briga de gritar um ao outro, mas uma briga mais de conversar. Opa, tem certo comportamento que eu não tô gostando. O que você pode fazer para melhorar? Que o maior ato de amor
discussão de conversa, sem precisar gritar, sem precisar brigar, alterar a voz, né? O maior ato de amor que você pode fazer pra outra pessoa é escutar ela, muitas das Sim, vezes, né? sim. Isso é E fundamental. aí, como que você vai escutar se o outro tiver já te agredindo, né? Então, é essa questão também. O que que seria a briga para uma pessoa ou para outra? A discussão é diferente de uma briga. A discussão é vamos conversar e discutir sobre algo que aconteceu que eu não me senti confortável, que eu não gostei. E o que que foi isso para você? A pessoa, desculpa, eu não percebi que eu fiz isso, não vou fazer mais outras vezes. Ter essa comunicação, né? Para não ir piorando ali na frente. Verdade. E indo para o outro lado, uma coisa que eu percebo também é que dentro de relacionamentos mais estáveis, igual casamento, namoro em si, o próprio sexo pode ser acaba sendo uma moeda de troca emocionais em relações equilibradas assim. É, tipo uma moeda para o homem se satisfazer naquela relação, a mulher se submete, ela não quer praticar o sexo em si, mas ela acaba submetendo a isso, com a moeda de troca em si. É uma tentativa, né, de garantir aquela proximidade, ter essa troca de uma forma que ela sabe que o outro vai gostar. Então, se ela não está conseguindo lidar a partir da comunicação, não está sendo equilibrado, não está sendo saudável, ela pode acabar usando isso, né? Se sentindo desejada, às vezes até necessária. Então, da forma que você está querendo trazer, como se fosse um certo desespero para não perder o relacionamento em si, né? Essa moeda de troca nesse sentido. Isso é verdade. E indo para aquele lado, voltando aquele lado esse aí vamos dizer, do amor genuíno, da dependência emocional, como, como que a gente pode diferenciar que a gente está num amor genuíno, que esse amor me ajuda a crescer e esse ajuda a crescer, o casal acaba crescendo junto em si também. Como a gente pode diferenciar que a gente está num amor autêntico, genuíno, de uma dependência emocional? Além das coisas que a gente já falou, eu acho que é perceber o quanto você se sente confortável quando você está com essa pessoa, né? Acho que a diferença é essa. Quando tem dependência, tem muito medo de perder o outro, vontade de agradar o tempo inteiro, deixar a própria vida de lado. Então, eu acho que a linha é isso. Eu estou vivendo com essa pessoa porque eu quero, porque me faz bem, ou porque eu estou com medo de algo, né? E acabo me perdendo de mim. Isso é verdade. Isso é importante. E nos pensamentos que nos esvaziam, acaba deixando a gente anulado em si e deixando o nosso eu de lado para o relacionamento em si, acaba intensificando bastante sintomas como depressão, ansiedade. Por que isso geralmente acontece? Porque a gente fica num estado de alerta o tempo inteiro, né? Então é muita tensão. E aí a ansiedade ela pode piorar porque a pessoa vai viver na incerteza. Você nunca sabe o próximo passo, o que que vai acontecer. Então a ansiedade é o medo do futuro, né? A depressão é já mais uma desconexão, assim, de si mesmo, né? Acaba sendo, eu acho que, muita tristeza, uma falta de energia, uma falta de força de lutar, essa falta de esperança. Quando você tá com muita falta de esperança, né? Desesperança é um grande alerta de depressão também. Então já fiz de tudo, nada muda, nada adianta, eu não tenho vida além disso. Então acaba que se intensifica desses dois lados, assim, né? Pelo, por tudo isso que a gente já está falando, né? Que não é algo que nutre o outro, e sim que só esvazia, assim, que você trouxe. Verdade. Isso é verdade. É igual a depressão é uma espiral de que você vai ficando sem motivação para fazer alguma coisa, né? Isso Vai se afundando, né? vai se afundando no precipício em si. E geralmente também a gente acaba se atraindo repetidamente por parceiros que são emocionalmente indisponíveis.
Igual, por exemplo, nós homens, a gente tem mais dificuldade em dominar as nossas emoções, em expressar sentimentos, em falar o que a gente está sentindo para outra pessoa em si, que a gente acaba se fechando mais no nosso próprio universo em si. Por quê? Porque existe uma concepção de que homem que expressa, homem afeminado, homem que nomeia sentimentos, homem afeminado e tudo mais, homem não pode chorar, sabe? Por que a gente acaba se atraindo repetidamente por esses passeios, repetidamente e Exatamente, aham. emocionalmente Essa parte níveis. cultural, né, do homem também não aprender a lidar com os próprios sentimentos, porque o homem não pode chorar, então, se eu não posso chorar, se eu não posso expressar o meu sentimento, tem alguma coisa estranha ali comigo, né? Eu tô triste, eu tô feliz, o que que tá acontecendo? E aí, aparentemente, pode parecer indisponível emocionalmente, pode realmente estar indisponível. E eu acho que tem muita dificuldade de percepção de que o outro está indisponível, então entra naquela ideia da salvadora, de que dessa vez vai ser diferente, eu vou conquistar ele, né? Eu vou ser especial. Então, é essa tentativa constante de reparar essas feridas emocionais que a pessoa carrega, né? Seja da própria infância ou até de relacionamentos anteriores que ela pode ter sofrido ali. Então, é como se, agora, através do meu amor, do que eu vou fazer, essa pessoa vai mudar. Ela vai mudar. E aí, dessa vez, eu vou ser escolhida, não vou ser abandonada. E é como se ficasse esse desafio, né? Então, essa pessoa emocionalmente indisponível, ela também entra nesse estado de alerta conhecido emocionalmente. E aí é como se ficasse mais atraente nesse sentido. O outro me quer, mas ele é bonzinho demais, ele é muito tranquilo. O outro que sumiu, que é aquele que eu quero, né? Mas o triste é que, assim, a pessoa está indisponível emocionalmente, tem a ver com ela, não tem a ver com você. Então, não é o que você possa fazer que vai mudar. Então, a chance de dar errado é muito grande. E aí dá errado, e aí reforça a ideia de, eu não sou boa o suficiente para ser amada. E volta no ciclo da pessoa acreditar realmente que tem algum problema com ela. Mas é porque ela acaba assim, se interessando por pessoas mais indisponíveis, né? Ou às vezes até assim, uma pessoa que claramente vai mudar de cidade, ou às vezes até uma pessoa que já está em um outro relacionamento, a pessoa que claramente vai abandoná-la, sabe? Que todo mundo que vê de fora percebe que não vai dar certo, mas ela se atrai por aquele tipo de pessoa, né? Por essas tentativas inconscientes, né? Não é tão claro. A não ser que a pessoa esteja numa terapia, ela consegue perceber isso, e aí sim ela consegue afastar realmente o que ela está sentindo do que ela está tentando buscar, né? Falo que às vezes é até pouco romântico quando a gente começa a perceber o que a gente está tendo de comportamento em relação à parte amorosa, né? Que nem sempre é pela pessoa que a gente está apaixonado, mas por toda essa situação, essa vontade de ter essa mudança. Nessa questão instável, quero dizer, né? Os próprios filmes, né, mostram essa ideia, né, que a mulher pode estar nesse momento inconscientemente, porque ela pode pensar, eu tô num romance maravilhoso e tudo mais, né, que a própria cultura traz isso, né, em si. Sim, os contos de fada no geral, né? Aquele efeito Cinderela, assim, a pessoa, se você olhar assim no geral, os contos de fadas mais antigos, né, Disney e tal. A maior parte do filme é a mulher passando o filme todo fazendo um monte de coisa, sozinha. Geralmente ela não tem mãe, então ela não tem aquele afeto. A maioria tem madrasta, né? Então você vê que ela não tem outras mulheres que interagem com ela. Então, se você prestar atenção na maioria dos filmes, Branca de Neve, as maioria, assim, né? Tem a madrasta que depois vira bruxa, que tenta fazer mal contra ela. Ela passa o filme todo lutando, fazendo algo assim grandioso. Para no final vir o príncipe que nem conhece ela direito, nem sabe da história dela, mas ele vem e salva ela, né? Então, é essa coisa que vai ficando na cabeça da mulher, que ela precisa ter um relacionamento para ter valor na vida. E a cultura no geral tem muito disso, né? Às vezes a mulher tem vários diplomas, tá indo super bem profissionalmente, mas nossa, mas é solteira, tem algum problema. Já tem mais de 30 anos, não tem filho ainda, mas por quê?
né? E daí vai tudo um reforço da pessoa achar que não é suficiente, né? Isso é verdade. Coloca nesse problema, né, de não estar no relacionamento e quer dizer que alguma coisa está errada em si. E a própria idade, dentro das mulheres, acaba colocando um prazo de validade nisso, né, existente. E para os Isso, homens não se percebe isso, né? é. Os homens envelhecem como vinho, nós homens em si. Então, e aí você vê a pressão que as mulheres sentem, né? Então, às vezes, esse desespero para ter um relacionamento é muito mais pela questão da sociedade do que por ela mesma. Então, a gente tem que ter isso bem consciente para não cair em algumas armadilhas. Verdade. Acho que uma concepção boa para se usar também é porque você deve pensar: será que eu quero ser namorada de ou esposa de, ou apenas eu quero ter um companheiro assim, né? Real. Ou um casamento, né? Tem gente que sonha tanto com a festa de casamento, mas não pensa se aquele noivo vai ser um bom marido. Também é algo que Uhum, eu já passei em algumas pacientes aqui, que é esse sonho, essa ideia, né, de estar em um relacionamento ou de passar por isso. Mas tá, você vai viver com essa pessoa para quase para, vamos supor, o resto da vida, muitos anos da sua vida, né? é, É uma pessoa que vale a pena, né? Será que estar solteira é tão cruel assim, é tão difícil, até para a pessoa que está precisando sair de um relacionamento muito agressivo, tóxico, também o medo de voltar a ser solteira. Então, a pressão que a mulher sofre ainda hoje, né, que não deveria mais ter tanto, mas ainda existe. isso é verdade. E muitas das vezes existe a dificuldade de diferenciar do apoiar o parceiro nas situações da vida também, de que, ele não está bem agora, por exemplo. Tudo bem, se ele não está bem agora, eu posso tentar me fazer malabarismo aqui na minha vida e tentar ajudar nessa nossa parceria em si. Porque ele pode estar ruim no emprego, ele pode estar mais ruim de saúde em si, mas também existe a ideia de que nosso amor, o amor em si, pode curar, né? O meu amor vai fazer curar, já que tá ruim, já que ele tá no fundo do poço, eu posso levantar ele e conseguir trazer ele ao. Através do meu sacrifício e do meu amor, né? E a diferença seria perceber que, assim, apoiar é incentivar, mas não deixar de viver a própria vida, sabe? Porque quando você acredita que você precisa curar o outro, você deixa de ser parceira, sabe? Você vira mãe, vira terapeuta, você não vira a companheira mesmo, né? E aí você pode até querer agradar o outro, claro, não é errado a gente querer agradar, mas se você quer demais, você pode acabar sufocando, né? E aí pode acabar, sei lá, se humilhando, perdendo o brilho, né? Como a gente falou. Então, a diferença é essa, o quanto que você está sendo realmente parceira ou você está querendo ser a mãe, cuidando do outro mais do que deveria, né? Aí não dá, né? E geralmente a gente pode pensar nessa questão de apoiar o crescimento do parceiro em si, que muitas das vezes a gente tem a concepção que o parceiro deve. Que é o relacionamento por dívida, né? Se eu faço alguma coisa, ele deve fazer a mesma proporção que eu estou fazendo no relacionamento, igual 50-50, né? Mas não, a gente deve pensar, por exemplo, que no momento, por exemplo, eu estou dando 80% do relacionamento, mas meu parceiro está dando 20%. Se é só naquele momento, tudo bem. Pode ser em algum outro momento que ela pode dar 60 e eu 40 também, naquele relacionamento, né? É, todo mundo passa por fases na vida, né? E até essa questão de 50, 60% em relação a quê, né, também. Uhum. E aí aquela questão do que a gente interpreta nas coisas, porque às vezes, por exemplo, sei lá, vou fazer um jantar para a pessoa. Para mim, eu posso amar cozinhar e para mim aquilo não vai ter tanto esforço, porque é uma coisa que eu gosto, que me recarrega. Mas se eu sou uma pessoa que não gosta e estou fazendo aquilo só para agradar o outro, aquilo já pode estar demasiando uma energia muito maior. Então,
se eu também não converso, não explico para o outro pode perceber aquilo como, mais um jantar que está fazendo. Ou então, nossa, que legal, está fazendo um jantar, que é uma coisa que ele não gosta tanto. Ou então, não está fazendo mais do que a obrigação, está fazendo 10%. Assim, é tudo muito subjetivo, por isso é importante, eu gosto de falar assim, de traduzir as coisas, né? Da gente entender o que significa cada coisa para cada um, compreender, conhecer o outro, se conhecer. Se conhecer é muito importante também, porque às vezes a gente fica irritado, bravo e não sabe nem o porquê, nem o que aconteceu. Então, eu tô dando 80% e ele tá dando 20%, mas às vezes para você aquilo significa 20%, mas será que para ele também significa 20%? Para ele, às vezes, sei lá, ir numa festa seria uma pessoa que não é muito sociável, é um esforço muito grande. E para você, não. Então, é a gente analisar o que cada um entende de cada situação. Parece um trabalho muito grande, mas é mais simples do que parece. É só uma questão de conversar mesmo. Isso é verdade. E como você disse, se eu gosto de cozinhar, aquilo gasta menos energia. Mas se eu não gosto de cozinhar, isso acaba dando menos energia. Que às vezes a gente também banaliza as coisas pequenas da relação, né? E se banalizar é ruim. Acaba criticando, reclamando mais do que elogiando, né? É bem isso, banalizando. Esquece de agradecer o outro, de elogiar, tudo isso nutre muito o relacionamento. Obrigada por ter feito isso. Você tá tão bonito hoje, né? Tem gente que fala, mas o fulano sabe que ele é bonito, não preciso falar. Será, sabe? Então a gente tem que cultivar, né? Então, sempre fez, é mais um dia que é legal e tal. Mas, poxa, né? Você está alimentando coisas boas também? Ou você só está lembrando de criticar o que você não gosta? Então, a chance de algum comportamento aumentar é muito mais pelo reforçamento, né, positivo, do que por crítica, punição. Só que a maioria das pessoas acaba esquecendo disso. Que gera aversão, né? A crítica em si. Né? Isso é ruim. E muitas das vezes a gente acaba criando na nossa mente, por exemplo, desculpas, como a gente disse anteriormente, que acaba mantendo nas relações prejudiciais, né? Porque nossa mente acaba criando essas desculpas. Porque muitas das vezes tem a química esquemática, por exemplo, que a razão fala alguma coisa, que eu estou numa relação prejudicial e tudo mais, mas aqui o coração, vamos dizer, né, a emoção fala, aquela pessoa me ajuda em casa e tudo mais, ou é ótimo comigo, alguns momentos. Vai criando as desculpas, né? Aquela coisa, mas eu já tô tantos anos com a pessoa. É que assim, encarar a realidade é tão difícil que você vai criando essa, digamos, suavidade, né, da realidade mesmo. Você não consegue encarar de fato. Mas tadinho, ele tem tantos traumas, não, ele vai mudar. Tudo isso é uma forma de adiar a dor do rompimento. Como eu disse, não tem como não doer. Vai doer o rompimento, mas vale a pena continuar num sofrimento tão grande para evitar esse rompimento, né? Vamos pôr na balança, né? Se a gente está criando desculpas demais para encarar a realidade e está vivendo ali num mundo de fantasia, né? Isso é verdade. É tentar evitar essa dor do rompimento mesmo, que faz a pessoa ir Isso é criando. perigoso, vivendo um mundo de fantasia em si. Isso é verdade. E muitas das vezes pode ocasionar também que a ausência do parceiro acaba gerando um alívio pra gente. Eu tô aqui cuidando da minha casa, sem meu parceiro, eu tô à vontade, tranquilo e tudo mais. Porque o alívio nessa ausência do parceiro pode ser um sinal do peso da relação em si. Porque justamente já demonstra, né? Se você tá mais tranquilo quando o outro sai, é porque quando ele tá perto, a tensão existe, né? Então você fica querendo fazer tudo certinho, agradar. Fica tenso, né? O corpo mostra também, né? A gente tensiona,
Tanto pode ser assim, sei lá, no ombro, pode ser no estômago. O corpo é muito mais inteligente do que a gente pode perceber, né? Então, ele vai trazendo essa consciência, que pode ser até de uma forma mais sutil, mas se a gente olhar, prestar atenção, o alívio está vindo justamente porque não está bom a convivência, né? Isso é verdade. A gente tem que perceber, fazer uma autoanálise da nossa relação para perceber, acabar percebendo os pequenos sinais, né, dela em si, né? Sim. Super importante. E pensando tudo que a gente falou, assim, se a mulher se identifica com isso, que está numa relação prejudicial e deseja mudar, sair dessa inércia em si, vamos dizer, inércia dessa, de ficar nesse relacionamento que só está prejudicando ela, qual que é o primeiro passo, por menor que seja, para começar a romper esse ciclo, quebrar, né? E acabar se conectando com a própria vida e desejos em si. Sim, essa pessoa ela pode estar muito conectada com o outro, né? Vivendo muito direcionada para o outro. Então, o primeiro passo é começar a prestar mais atenção em si mesmo. Então, pode começar a prestar atenção nos sinais do corpo, que às vezes é mais fácil da pessoa identificar do que no próprio sentimento. Então, assim, você vive tensa, você tem dor, né? Como que tá até a sua libido, né? Porque o corpo demonstra muito, né? A maior parte do tempo você tá tranquila, você tá chorando, você tá preocupada. Pensar qual que é a sua realidade mesmo hoje, né? Sem pensar no passado, sem pensar no futuro, na expectativa, mas na realidade de agora, né? Então, eu diria também que é importante para essa pessoa escrever o que que ela está pensando naquele momento, porque quando está só dentro da nossa cabeça, os pensamentos ficam muito confusos, muito soltos, né? E uma quantidade até exagerada. E aí, quando a gente põe no papel, a gente transforma numa frase. A gente diminui o excesso de pensamento e, ao mesmo tempo, a gente olha para aquilo que a gente escreveu, como se fosse meio que um espelho ali, né? E aí eu consigo ver de fora o que está acontecendo. Eu posso fazer, às vezes, uma lista de prós e contras de continuar naquele relacionamento, ver o que pesa mais, né? Então, pensar nisso, pensar o que eu realmente tenho medo, né? E qual que é o fundamento desse medo? Ah, tenho medo de ficar solteira de novo, tenho medo, sei lá, de chorar e sofrer no término. E aí, qual que é o fundamento desse medo? Aquilo que você falou também. Prefere uma mãe morta, uma mãe viva, né? Então, a gente conversar com a gente mesmo, né? Buscar uma rede de apoio também, é importante se você se perceber muito sozinha, né? Porque às vezes fica tão dentro da relação que quando percebe não tem nenhum amigo, fica até com vergonha de buscar amigo. E passar por um término sozinho também é mais difícil, né? E término é como se fosse um luto. O luto não é necessariamente alguém morrer, mas uma mudança de vida. Toda vez que eu tenho um rompimento do meu estilo de vida para um outro tipo, eu tenho que aprender a ressignificar, né? A viver de novo. Então, eu perceber que não existe só essa pessoa no mundo, como eu acredito que tem, só ele vai me amar, ninguém nunca mais vai me tratar que nem ele, nunca mais vou encontrar outra pessoa, né? O que não é verdade, né? Quantos bilhões de pessoas tem no mundo, né? Então, assim, saber que você pode sim ter uma vida além de toda essa tensão que você está vivendo, se você percebe que é um relacionamento que está sendo agressivo, tóxico, que não está te ajudando, que você não está no momento preparada para viver um relacionamento, então cuidar primeiro de você para poder conseguir entrar num relacionamento que seja mais agradável, né? E saudável também para sua vida. Isso é verdade. Você disse, né, a questão da anotar, né? É a questão também de escutar a si próprio, a sua voz, né? A psicoterapia é muito importante, porque na terapia você vai falando sobre a sua vida em si, você vai acabando escutando e pensando, né? Analisando, É. né? Façam terapia. É É isso. libertador, né? Você deixa de viver no automático, você deixa de fazer a sua vida te levar e você começa a ser mais dono mesmo da sua vida, né? Você consegue fazer escolhas melhores para você mesmo. Isso é verdade. Super, super importante isso. E indo
pro final da entrevista, assim, tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus entrevistados, que é a seguinte pergunta: o que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? E, assim, você não precisa deixar de ser você para ser amado, sabe? Às vezes você faz tanto malabarismo para ter essa aceitação. E existe sim relacionamento saudável, por mais que você tenha tido modelos não tão estáveis na sua infância, por mais que você veja muitos casais se separando. Sim, existem formas mais saudáveis de se viver, assim. Então, acho que eu diria que você pode acreditar no amor. Se alguém fizer algo contra você, também é uma coisa interessante de a gente pensar. Você tem que confiar muito mais em você do que no outro, né? Aquela questão que a gente estava falando antes também um pouquinho do ciúme, do controle. E o que seria confiar mais em você? Então, é no sentido assim, se eu tô com uma pessoa e essa pessoa resolveu me trair, eu confio em mim o suficiente para ou fazer algum mal, né? Para mim, assim, sei lá, ser violento, qualquer coisa. Eu confio em mim o suficiente para conseguir virar as costas e seguir minha vida, ou eu vou acabar me submetendo a algo que vai me fazer mal. Então, acho que é interessante a gente pensar nisso, que a gente tem que confiar muito mais na gente do que no outro. E o que o outro faz diz muito mais sobre ele, sobre as vivências dele, do que sobre a gente, né? Não tomar pro lado pessoal, achar que você tem alguma questão nisso, né? Então, espero ter Isso é verdade. ajudado a esclarecer um pouquinho, se tiver mais alguma dúvida, alguma coisa mais para perguntar. É, gostei da sua resposta, aí. Gostei. Espero que tenham todos gostado. Acho que qualquer dúvida, vou dar a oportunidade para você passar sua arroba também do Instagram em si. Aham. E para você despedir, se quiser, pode se despedir e deixar sua arroba. Então, obrigada se você assistiu até aqui, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários, né, que a gente vai conversando. O meu Instagram é @psicóloga.patrícia, tem no TikTok também, tem no YouTube, todas as redes que a gente puder participar para tentar auxiliar o máximo possível de pessoas a lembrar, né, que o amor saudável ele é existente, né, que ele é possível e é uma construção. Também não é uma questão assim que vem pronta, que cai do céu e eu não posso, não preciso fazer nada. A gente tem que se construir e estar preparado para recebê-lo. Isso é verdade. Fica aí o questionamento. Obrigada E pelo convite, viu? eu agradeço. Eu agradeço, Patrícia Perrambel, né? Espero que todos os ouvintes tenham gostado da entrevista e até os próximos programas. Obrigada, até mais. Então é isso.